hoje, né? Eu tô tranquilo. Vamos lá, pessoal. Isso, pode começar a compartilhar aí. Vamos lá? Começar a compartilhar. Vê se está ouvindo agora. Não chegou ainda. Isso, agora sim. Show de bola. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tá dando para ouvir direitinho, gente? Eu creio que está dando para ouvir direitinho. Vê se tá. Boa noite, vai compartilhando essa live, pessoal, vai compartilhando com seu amigo, com seus conhecidos. Essa noite nós iremos abordar o segundo capítulo do livro de Ruth, da nossa irmã Ruth, e vai ser algo maravilhoso, algo rico em conhecimento para nossas vidas. Já tem Ezequias, está tudo ok. Vamos para cima. Vai compartilhando, pessoal. Lembrando, não deixe de se inscrever no nosso canal Saber do Cast. Lá já tem todas as lives anteriores, está tudo lá. Tem sido uma bênção. Vai lá, dá aquela moral pra gente. Se inscreve, dá uma curtida lá, comenta. Aqui também eu quero ressaltar nessa noite, Douglas, Sim. Nosso professor, que é de muita importância o seu feedback. Seu feedback, irmão, não pode faltar, tá? Então, assim, depois das lives, você pode dar o seu feedback do que você está achando, do que você acha que devemos melhorar, tá bom? Para que o nome do Eterno seja glorificado. Perfeitamente. Pessoal, então, boa noite a todos, paz a todos. Nós já estamos iniciando, já são 20 horas e 7 minutos. E vamos dar início ao nosso podcast. Estamos esperando agora o pastor Fagner Freitas. O nosso amigo Elias não pôde participar hoje, porque ele faz curso técnico e hoje teve uma prova e não deu para ele vir. Mas nós estamos juntos. Já entrou alguns amigos aqui. O Anderson Celino, maninho, Deus abençoe tua vida. Quero muito você aqui com a gente. O evangelista Fernando Silva, que deu um brado aqui na segunda-feira. Top demais. A Ketel, não é Ketel não, é Ketel Yas, eu não vou tentar aqui porque é quase línguas estranhas. Seja muito bem-vinda. Meu amigo Giovanni Gomes, quanto tempo, Deus abençoe a tua vida, meu querido. Patrick Rodrigues, o Patrick vai estar com a gente aqui dia 28 vai estar conosco, Patrick. É Ketel, isso, Ketel, obrigado. Moisés Monteiro, seja muito bem-vindo. Ana Lopes, é isso? Ana Lopes, isso aí, seja muito bem-vinda aqui. Eric Hilário, seja muito bem-vinda, a paz do Senhor. Pessoal, então nós vamos dar início ao nosso podcast hoje trabalhando o texto de Ruth, capítulo de número 2, para vocês entenderem, conhecerem melhor esse texto, que é um texto fantástico, que é o texto do livro de Ruth. E aí, o pastor Felipe pode iniciar, tá? O Ezequias colocou que deu tempo de chegar. Que bom, Ezequias. Você quer entrar com a gente aí, Ezequias? Para compartilhar com a gente? Ou você quer ficar só aí nos comentários? Fala aí para mim. Então, pessoal, o pastor Felipe já vai iniciar o capítulo 2. A gente vai fazer as ponderações do texto. Nós vamos trabalhar de duas formas. Quem gosta de conhecimento, vai ter conhecimento. Quem gosta de aplicação, vai ter aplicação. Então, nós vamos trabalhar no capítulo 2 com muitas informações teológicas, questão do hebraico, questão do grego, para quem gosta. Para quem gosta de cultura judaica, vai ter também, como sempre tem, e também vai ter bastante aplicação para você dar uma checada na sua mensagem, dar uma melhorada, dar uma corpada na sua mensagem, vai ser bacana. Lembrando, pessoal, que vocês podem aqui contribuir com a gente. Entrou aqui meu amigo aqui, o Edivan Cruz, meu amigo, seja muito bem-vindo. Pode comentar aqui, ajuda comentando. Tem um ponto aqui sobre o livro de Ruth aqui que eu quero colocar. Coloque que eu vou estar lendo, tá? Vou estar lendo, estou com o notebook aqui e o propósito do notebook está aqui é exatamente esse, para mim ler o comentário de vocês e a gente se atualizando juntos, tá bom? Ismeriane, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Meu amigo Leone, papel e caneta, seja muito bem-vindo, meu querido, você é demais.
Maciete, seja muito bem-vindo. Todos vocês aí, Aline, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, continua aí. Qual pegar, Felipe? À vontade. Então vamos lá, né, gente, iniciar mais essa aula. Na verdade é uma aula, é um privilégio imenso mais uma vez poder estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês e com o nosso professor Douglas. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth, nós iremos ler apenas o verso 1 por enquanto. E diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era seu nome Boaz. Primeiro versículo do segundo capítulo do livro de Ruth. Vale a pena ressaltar aqui, irmãos, que nas lives anteriores falamos subordinado ao primeiro capítulo de Ruth, a sua introdução, sobre a chamada de Ruth, sobre a ida de Noemi para a cidade de Moabe. E hoje nós vamos dar seguimento ao capítulo 2, que diz: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso. Aqui a gente já começa a destacar que este homem, ele possuía duas qualidades. Esse homem, ele possuía duas qualidades. Que qualidades era essa? Valente e poderoso. Valente, da ideia daquela pessoa que não se acovarda, daquela pessoa que não retrocede. E poderoso, da geração de Elimeleque. Eu vou estar passando para o Douglas, está já começando trazer algumas lições maravilhosas para cada um de nós. Beleza, então pessoal, vamos lá, caneta e papel aí. Eu vi que meu amigo Beto chegou aí. Deus abençoe a tua vida, meu querido Elias está aí, Rosileia. Elias, Rosileia. Pessoal, então vamos lá, olha só, caneta e papel na mão, Ruth capítulo 2. Então o texto hebraico, ele tem uma estrutura bem interessante, porque nesse texto aparece, no capítulo 2, versículo 1, uma coisa que a gente chama de Ketiv Querer. Ketiv Querer. O que é o Ketiv Querer em hebraico? Ketiv Querer é quando você tem uma palavra, tá? Você escreve uma palavra de um jeito, mas se lê de outro jeito. Você escreve de um jeito, mas se lê de outro jeito. E essa expressão, ela vai aparecer exatamente onde está aqui a palavra parente. Que tinha Noemi um parente de seu marido. E aí há um destaque importante, que o texto diz assim: que tinha Noemi um parente de seu marido. Por que ele não falou que o parente era dela? Porque uma vez que Noemi, presta atenção, hein? Uma vez que Noemi, ela sai da casa do pai, ela vai morar com seu marido, quem é que detém nessa cultura do Antigo Oriente Próximo, quem é que detém o conhecimento, quem é que detém a autoridade sobre a mulher é o marido. Então agora ela deixa de ser filha do pai para ser extremamente propriedade particular e peculiar do esposo. Era essa a concepção. Então, a partir do momento em que Noemi, ela casou-se com Elimeleque, agora ela não recebe mais a titularidade de filha do seu pai, mas sim responsabilidade do seu esposo. E aí tem um ponto importante, eu vou primeiro fundamentando, depois a gente vai vendo as aplicações, tá? E aí o texto é assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem. Olha que detalhe importante: homem, valente e poderoso. Só que a expressão que nós temos aqui em hebraico é aqui, ó, Leishá Ish Gibor. Olha só, o que é Ish Gibor, pessoal? Ish em hebraico é a palavra usada para homem e comumente usada para esposo. Em hebraico nós temos algumas palavras, tá? Na Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento é escrito em hebraico, temos algumas palavras utilizadas para falar de homem, do sexo masculino, tá? Então quando a gente fala Ish, nós estamos falando de homem e geralmente é usada para esposo, homem casado. Segundo, nós temos a palavra Adão. Adão é um termo genérico que é usado para todo tipo de homem, todo tipo de seres humanos. Depois vai ser usado o termo Adão para a humanidade. Adão, o Adão que a gente conhece, é um termo genérico usado para a humanidade posteriormente. Nós temos um termo interessante também para homem, que é a palavra Enosh. Enosh. Lembra na Bíblia que tinha um rapaz chamado Enos, e Enos levantou um altar para o Senhor? E é importante, pastor Felipe, porque a palavra Enos, ela significa em hebraico, significa fraco e débil.
Meu Deus. Olha só que interessante. Então, por que é que esse rapaz chamado Enos está levantando o altar? Porque ele reconhece que a sua origem é fraca, que ele é débil, ele é quebrado, ele é fraco. Então, como ele é fraco, ele reconhece que precisa levantar o altar. Só gente fraco tem a percepção que precisa levantar o altar. Quem acha que é forte demais, ele não quer levantar o altar, porque ele acha que não depende, ele não precisa. Então, Enos tem que levantar o altar porque ele reconhece que é fraco. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando com vocês as palavras hebraicas do texto hebraico para a palavra homem. Continuando. Só que aqui nós temos um detalhe importante. Porque o texto diz assim, olha que legal. Homem valente. Só que a expressão que aparece aqui, Ish Gibor. Gibor também é a palavra usada para homem. Só que Gibor, pastor Felipe. Então você tem homem, homem. Meu Deus. Entendeu como é que seria em hebraico? Quem é esse homem chamado Boaz? Ele é homem, homem. Só que quando o texto fala assim, ele, no nosso Bíblia em português, ele é homem valente, a palavra Gibor é uma ideia de alguém que é um herói, o sentido de alguém que é um herói, e sentido de alguém que está indo para um tipo de peleja e vence peleja. Presta atenção, olha só que nós vamos chegar lá. Eu estou estruturando para a gente começar a aplicação. Então vocês estão aí, calma aí que o raciocínio vai ser montado a partir dessas interpretações. Então olha só, pastor Felipe. Então o que é Gibor? Gibor é a palavra usada para um valente que entra em uma peleja e não dá o pé para trás. Meu Deus. Aí você percebe que na família de Noemi tem gente que tem coragem de ir embora, mas tem gente que enfrenta a crise sem voltar para trás. Meu Deus, é muito forte. O que você quer falar com isso, pastor Felipe? Pode ir. Então vamos lá, olha só. Continuando aí, pessoal. Então você percebe que tem gente, tem da mesma família, do mesmo sangue, nasceu da mesma casa, mas tem aspectos de pensar a vida e refletir sobre a vida diferente. Então, não quer dizer que o indivíduo nasceu no mesmo local, que ele vai ser igual ao outro. O que ele resolveu? Enquanto Elimeleque, no período da crise, no período da fome, no período da seca, quer ir embora de casa, eu vou enfrentar essa crise estando no mesmo local. Meu Deus. Olha só que lição. Mas vamos continuar. Então nós temos, se você quiser falar uma coisa, você pode falar, tá? Pode. Então nós temos Ish Gibor. Então Ish em hebraico é a palavra usada para homem, geralmente esposo, e Gibor é a palavra também usada para homem, só que ela tem um detalhe que eu quero trabalhar com vocês aqui. A palavra Gibor em hebraico pode significar homem, homem forte, valente, que transmite a ideia de poder, alguém que tem poder, tanto financeiro. O pastor Fagner chegou, deixa eu colocar ele aqui. Isso aí. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só colocar o pastor Fagner aqui. Paz de graça, profeta. príncipes. Paz do pastor. Rapaz, que susto você deu, hein? Eu sei que você ia vir, mas Agenda não. é agenda, compromisso é compromisso. Então vamos lá. Continuando aqui, e aí você já está chegando Pra aí, a gente cima, já pra vai cima. vir Pode junto. continuar. Então, olha só. Esse termo Gibor que aparece para esse homem chamado Boaz é importante porque ele aparece comumente nos textos de Jó e nos textos de Salmos. E toda vez que Gibor aparece no texto de Salmo como valente, aparece como alguém que teme ao Senhor. Vamos lá que a gente vai começar a trabalhar. Então Gibor aparece não só como alguém que tem coragem para peleja, para a guerra, mas alguém que o indivíduo teme ao Senhor. E por isso, e aí está a razão da sua força. E aí tem um outro detalhe que eu quero trabalhar com vocês agora, tá? E eu vou falar e eu quero que vocês apliquem. Eu vou falar e vocês apliquem. Primeira coisa, o nome Boaz é a primeira vez que aparece na história do texto. Só que ele já aparece com 2 adjetivos. Ele mal surgiu no primeiro versículo do texto e já aparece com 2 adjetivos. Que homem é esse? Ele é homem, valente, e o que ele é mais, pastor Felipe? Poderoso. E ele é poderoso. Então ele apareceu no cenário agora,
mas já aparece como valente e poderoso. Só que é o seguinte, ninguém se torna valente e poderoso no primeiro dia. Já tem uma história. Opa, calma aí. Ele apareceu. Meu Deus. Ele apareceu no relato bíblico agora, só que a história dele está onde, pastor Felipe? A história dele já está... Está por trás da cortina. Por quê? A cortina do texto quer mostrar que o primeiro homem que aparece na história, que é Elimeleque, que aparece no capítulo 1, é o homem fraco. Ele já aparece sendo fraco. Só que Boaz, Meu Deus. ele aparece a primeira vez, é um contraposto, é uma antítese. O primeiro aparece fraco, mas o segundo aparece já como valente. Ninguém viu. Não apareceu na história, mas quando aparece, aparece já forte e valente. E aí tem uma aplicação a gente pensar. Às vezes a cortina está tampando, porque é o processo em que Deus nos prepara para entrarmos em uma peleja. Mas é o seguinte, o que ele faz? Fica trancado. Não adianta aparecer no primeiro versículo como Elimeleque, mas aparecer como fraco e derrotado. Meu Deus. Não, calma aí. Não adianta aparecer agora nas agendas se você vai aparecer sem conteúdo. Não adianta. Calma aí. Não adianta aparecer agora nos holofotes se ainda você não está pronto para o que vai vir. Então o que Deus faz? Segura Boaz aí. Meu Deus. E aí, calma, que eu já deixo vocês entrarem. Vamos lá. Tem muita coisa para a gente trabalhar hoje. A palavra de boa, sabe o que significa? Significa, vem da raiz, ser forte, superar, superar, expandir e prevalecer. O que está dizendo? A crise que veio para Elimeleque também veio para Boaz. Meu Deus. Vou repetir para vocês aí, pessoal. Porque a crise afeta todos. Sim, só que a postura é diferente. Não, eu vou de novo. Então, olha só. A crise que veio para Elimeleque também veio para Boaz. Só que o seguinte, enquanto Elimeleque aparece no holofote, Deus está preservando Boaz e dando força e resistência. Então o que Deus está fazendo? Vou guardar você, porque a hora que você aparecer, vai aparecer com duas titularidades. Vai aparecer como um homem forte e um homem valente. Pode entregar, pastor Eu Fábio. só queria pontuar uma riqueza de detalhe em cima da sua frase. Que o segredo que se destaca na vida do Boaz é que a história dele estava por detrás da cortina e ela só aparece porque Ruth e Noemi chegou em Belém. Por quê? Porque em todos os momentos que Deus tem um ápice, um up para a vida de alguém, Deus não vai usar coisas, Deus vai usar pessoas. Meu Deus. Então, pastor Fábio, a ida de Noemi com Ruth faz pessoas que estavam escondidas aparecer. Porque doutor Ismael Munroy diz que todas as vezes que Deus quer honrar alguém, Deus não apresenta coisas, Deus apresenta pessoas. Já John Maxwell, um dos maiores formadores de líder da nossa geração, ele diz que pessoas são pontes ou pessoas são muros. Por que pessoas são ponte ou pessoas são muros? Porque muro protege, mas ponte conecta. A história de Noemi e a história de Ruth está conectando uma história que estava por detrás da cortina para vir para o holofote, para vir para a vida. Meu Deus. Sim, perfeito. Então Boaz era a carta magna de Deus para aquela geração. Meu Deus, é verdade. Então, Boaz, exatamente, professor, ele está na gaveta da eternidade, sendo preparado para o momento em que ele vai aparecer. E aí é o seguinte, repetindo, não adianta aparecer sendo que você não está preparado, porque senão você aparece para passar vergonha e morre no meio da estrada. Porque Elimeleque nem conseguiu cumprir de voltar para Belém, então ele morre no meio da estrada. Quem aparece antes do tempo, o que acontece com ele? Acontece a mesma coisa que aconteceu com o menino que vai para o campo. Ele sente dor de cabeça, ai minha cabeça. Porque criança no campo morre cedo. Meu Deus. Aí, tem um pessoal comentando aqui pastor. Aí, veio lotado assim hoje, Ezequias. O pessoal comentando aqui, tá doido, isso tudo tá em Ruth. Não, pessoal, segura que tem muita coisa. Aí, o Matinho disse aqui, o reino não está ligado às coisas, mas está ligando pessoas. Isso aí, o pastor Wagner ligou aqui, perfeito. Perfeito a sua análise, meu querido, perfeito. Então aqui, boa noite, pastores. Que Deus venha sempre brindar vocês e toda a família. Amém. É isso que nós precisamos mesmo.
Quando você começa a fazer um projeto sério, tem que Deus blindar a gente mesmo, é verdade. Então vamos lá, vamos continuando aqui, pessoal. Se vocês puderem aí, compartilha, ajuda a gente aí compartilhando, ajuda aí, porque é coisa séria, não é brincadeira não. A gente não está brincando de Bíblia não, a gente está com coisa séria. Então vamos lá, olha que importante. O que a gente precisa perceber é que esse indivíduo, ele aparece agora no cenário da história, Boaz, e como eu disse, ele significa ser forte, realizar, superar, crescer e expandir. Então, quando a Noemi está vindo, ela não vem para ter contato com Boaz. O texto não diz que ela tem contato com Boaz. Ela não tem contato com Boaz. Ela chega na terra, imagina uma pessoa que está indo farta e está voltando pobre. Imagina uma pessoa que está indo rica e agora está voltando falida. O que ela quer? Se esconder. Só que aí, perceba uma coisa. Na família dela tem um homem que tem no DNA dele superar. Só que, olha só que Gibor não é só superar o pastor Fábio e o pastor Felipe. Gibor é auxiliar para superar. Isto é, não é um indivíduo que supera sozinho. É um indivíduo que ele é força para alguém que está fraco. Meu Deus. Olha o que o texto está trazendo para a gente. Então, quando a Bíblia diz que esse homem, e ainda vamos trabalhar esse detalhe, vamos trabalhar os detalhes. Pode falar, pastor Felipe, pode falar. Alguém comentou aí, ó, saudade de ir no morro da antiga casa do Fagner orar. É a história, né, pai? Aí, É a história que Eu tô tava com por saudade detrás da do senhor, cortina. pastor. Alguém tá tirando a história por detrás da cortina aí, ó. Verdade. É a história da cortina, exatamente. As pessoas veem a pessoa em ascensão, só não vê o processo. Não viu o processo. Isso aí. Tempo de anonimato, verdade. Só que aí, olha que importante. Essa expressão Gibor, ela tem a ligação em hebraico, pastor Fábio, com o quê? Com uma ideia de uma comparação. Ó, ele ajuda, ele supera, ajuda o outro a superar, mas Gibor tem o sentido de comparar. Você compara o fraco e o forte. Então, quando o texto diz que Boaz é homem valente, o que o texto quer dizer? Que Boaz é diferente de uma geração que foge no período da crise. Meu Deus. Só que para que é que serve a crise? A crise serve para separar adulto de criança. Meu Deus. A crise serve para separar profissionais de amadores. Então, a crise vem para todo mundo, como o pastor Felipe disse, só que tem gente que vai ficar no mesmo lugar e resistir no período da dor. Aí eu falo para vocês, no período que vocês estão aí servindo a Cristo, quanta gente não já parou no meio da estrada? Meu Deus. E você, puxando, machucado, na dificuldade. Tem dia que não dá vontade de caminhar, mas está de pé. Qual é o motivo? É porque é o seguinte, tem gente que passa pela crise e faz questão. Ó, aquele obstáculo me parou, mas o Boaz diz, é aqui que eu vou frutificar. E tem um detalhe muito poderoso. Pode falar. Pessoal, porque Boaz, ele vem da genealogia de Judá. E quando Jacó vai abençoar seus filhos, a Judá, Jacó diz, e a ti louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre eles. Ou seja, Boaz já sabia que uma hora ou outra alguém ia precisar dele. É por isso que ele estava sendo guardado atrás da gaveta. Porque ele morreu. Meu Deus do céu. Não, vai com calma. Pastor Fábio, entrega. Pode entregar, pastor Fábio, vai. O homem tá bravo. Ele tá falando que existe, então, remanescentes guardados? Meu Deus. Porque numa live como essa, onde as pessoas, algumas passam e ficam, outros passam e não quer mergulhar, uns estão olhando só o artelho, outros já estão com o abo no ombro, outros já estão mergulhando. E nós precisamos liberar essa palavra para alguém aqui, porque tem gente que vive um conflito que parece que Deus não me vê, parece que o ministério não flui, parece que minha vida não anda, parece que eu estudo e não tenho oportunidade. Eu estou falando que você não entendeu, é que já existe uma promessa. Mas eu estou te guardando, estou te preservando para a hora certa. E quando a hora certa chegar, eu vou te conectar a pessoas. E quando eu te conectar a pessoas, a oportunidade é essa. Agora tem um detalhe, qual é? Aproveita a oportunidade. Porque daqui a
pouco nós vamos entrar num rolo Perfeito. muito forte aqui, porque a ideia que todo mundo pensa, quando lê o capítulo número 2, é que o Boaz é o cara da vez. Só que o detalhe é, Boaz não é o cara da vez. Tem um camarada antes de Boaz. E isso aqui vai dar rolo, hein? Ó. Não, calma, segura. Não adianta o processo. Então, ó, não adianta não, segura aí. Olha só, aí no capítulo 2, segura aí. Porque tem esse negócio, tem um tal do parente remidor, não vou nem falar, vou nem dar spoiler. Então, olha só, quando o texto diz, aqui nós temos a expressão hebraica aqui, ó, Ish Gibor Chaim. Então homem forte. Só que, gente, isso aqui é muito interessante, porque quando você vai para o hebraico, eu disse, ele está repetindo, é como se fosse um superlativo. Ele é homem, e além de ser homem, é guerreiro. Além de ser homem, é valente. Ele está dando um adjetivo, uma atribuição a ele, que não é um homem comum. Ele é homem, além de ser homem, ele é homem de guerra e homem de peleja. Tanto é que Gibor está ligado a herói. Alguém que é herói, alguém vencedor de peleja e de batalha. Mas calma aí, que vamos chegar lá. Aí o texto tem uma ligação com o texto como conselho de Jetro. No capítulo 18, versículo 21, Jetro vai dar um conselho para Moisés. Qual é o conselho de Jetro? E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes temente a Deus. Essa expressão, homens temente a Deus e capazes aqui em hebraico, é a mesma expressão usada para Boaz, que ele é Gibor. Meu Deus. Então, o que o Jetro está falando? Moisés, quer andar com gente do seu lado? Primeiro, tem que ser homem capaz. Segundo, temente a Deus. Uau. E terceiro, homens de verdade. Meu Deus. Então, olha só, olha a categoria que o texto está apresentando Boaz. Quando o texto da Bíblia está dizendo que ele é um homem gibor, que ele é um homem valente, a Bíblia está dizendo que ele faz parte de uma categoria de homem que é capaz para a peleja, ele está na categoria de homem que é temente a Deus e homem de verdade. Homem que faz o seguinte, depois que eu decido, eu não tiro o pé enquanto não resolvo. Então, Douglas, Pode falar, pastor. Boaz, ele tem características e personalidades próprias, assim como Davi. Quem não se lembra quando alguém vai apresentar Davi para Saul, vai falar das 7 qualidades de Davi. Ó. Porque para servir ao rei tem que ter qualidade. Uhum. Não pode servir de qualquer maneira, tem que ter qualidade. Para os homens talvez não tenham. As pessoas, quando falam de Davi, focam que Davi era pequeno e que derruba um gigante. Mas não percebem o currículo que está por trás da cortina. Tem. Pastor, vai, aplica que a gente vai saber A ideia que o nosso pastor Felipe acabou de ressaltar, ela é de suma importância, porque infelizmente as pessoas só valorizam o momento. Mas o momento não define história, porque o que define momento é a história que eu carrego. Porque Deus não prepara momento para quem não tem história. Ixi, vai dar rolo, hein? Esse momento que o Boaz está aparecendo é uma história por detrás. E essa história ela é tão rica de detalhes que quando ele aparece, ele já aparece como alguém que está com tudo na mão para resolver. E é ele que vai resolver a parada. Por quê? Porque quando Deus me apresentar, não é para jogar a conversa fora. Quando Deus me apresentar, não é para ficar de conversa. Deixa eu abrir um parênteses aqui para liberar isso aqui. Isso está queimando, está aqui, ó, já está aqui, pastor Felipe, tá, pastor Douglas, está aqui. A internet se tornou terra de ninguém, gente. E sabe por que muita gente ganhou voz na internet? É porque nós não tínhamos nos posicionado. É por isso que a internet virou um ambiente onde as pessoas começavam a fazer live e do nada começavam a entregar inúmeras revelações. O nome da pessoa está ali, o pedido da oração está ali, e as pessoas começavam a falar aleatoriamente tudo que estava escrito. Não, mas nós não vimos aqui revelar ninguém, porque a palavra revela todo mundo por si só. E com um detalhe, nós viemos aqui, não foi para ficar de conversa, foi para resolver o negócio. Meu Deus. Não, pastor, não, eu vou te cortar agora. Vou te cortar porque, olha só, quando o texto diz, não, vou cortar, porque tem uma coisa aqui, quando Elias chega no monte e tem os profetas de Baal se cortando, se rasgando e tentando fazer com que Baal se manifeste, e Baal não se manifesta, e aí eu vou contar um segredo que seria uma outra live, mas vou contar um segredo aqui agora.
por qual motivo que Elias ele jogou água sobre o altar. Vou explicar para vocês. Porque no contexto do Antigo Oriente Médio, era comum, em algum tipo de sacrifício, eles fazerem um altar, os altares, colocar madeira e colocar uma centelha de fogo embaixo, uma brasa embaixo. Então, olha só, eles demoravam, que era o tempo da brasa pegar. Só que a brasa estava escondida. Por quê? O cenário ali já era um cenário todo preparado para que a mentira acontecesse e que o povo pensasse acreditasse que Baal estava respondendo, dando a resposta. O que Elias faz? Primeira coisa, o texto diz que Elias viu o altar desconcertado e fez o quê? Falou mal. Não, calma aí, segura aí, pastor Felipe. Segura aí. Falou mal do altar, criticou o altar. Olha o altar rachado. O que ele fez? E o texto diz que ele arrumou o altar. Porque o problema hoje é que as pessoas estão na internet e apontando. Tem gente fazendo isso. Tem gente fazendo aquilo. Olha fulano de tal. Só que o seguinte, quem é que está se preparando para arrumar o altar quebrado? Meu Deus. Ver altar problemático é a coisa mais fácil que tem. Agora eu quero saber se você tem capacidade de arrumar altar. Ver problema na vida do irmão, ver que tem um casal que está ruim, é muito fácil. Agora eu quero ver você ser fonte de Deus e bênção de Deus para ir lá ajudar e dar uma palavra de ânimo. Ver gente se desviando, ver jovem caindo, ver jovem pecando, é muito fácil, todo mundo vê. Na internet está cheio aí. Agora eu quero ver você, se tem coragem de ir lá no privado mandar mensagem para ele assim, ó, estou orando por ti, Deus está contigo, Deus vai te levantar, você caiu aí, mas Deus está contigo aí, não importa, uma fase não define uma história, um momento não define a sua vida. Eu quero ver se faz isso. Então a geração de Elias é a geração que pega o altar quebrado e faz o quê? Vamos colocar no lugar. Aí Elias faz o seguinte, e Elias faz o seguinte, joga água sobre o altar. Joga água sobre o altar. Por quê? Aqui não tem culto montado. Aqui as coisas acontecem ao vivo. Aqui as Deus começa a fazer tudo ao contrário através de Elias. Aqui as coisas acontecem na hora. Então, o que o pastor Fábio está falando, ligado com o pastor Felipe, é que esse homem não aparece na história para ver problema. Problema já tem. O defeito já tem. A terra já está caótica. Agora Deus está levantando gente não para ver o altar quebrado. Deus está levantando gente para reconstruir o que foi quebrado. Então Boaz vai aparecer para poder solucionar o problema de Noemi com Ruth. Perfeitamente. Não, calma, segura. Vocês estão cheios demais. Calma aí. Vocês estão cheios. Calma aí, pastor Felipe. Calma aí, que o versículo 2 revela isso. O versículo 2 revela isso. E olha só, pastor, olha só que importante. Pessoal, vocês que estão aí, fique ligado. Por quê? O templo tinha duas colunas. Qual era o nome das duas colunas do templo? Jaquim e Boaz. Meu Deus. Porque Boaz é nome de coluna. Porque Boaz significa o quê? Fortalecer um lugar fortalecido. Então é o seguinte, mesmo que... Eu vou ter que adiantar, vou dar spoiler. Mesmo que Noemi não vai até Boaz, mas Deus vai enviar Boaz até Noemi. Calma. Quem está ferido, muito difícil correr atrás de força. Mas Deus envia força para quem está ferido. Meu Deus. Vocês estão pegando isso aí, pessoal? Vocês estão pegando isso aí? Vem comigo. Pastor Felipe, pode comentar, Pastor Felipe. Porque Boaz também significa velocidade, segundo o que eu tinha pesquisado. Então parece que Deus ele tem certo tipo de pressa aqui. Por isso que Deus vai começar a trabalhar com a ideia agora a partir do capítulo 2 sobre Boaz. Porque muitas das vezes na nossa vida a gente precisa colocar um pouco de velocidade para que as coisas aconteçam. Não é para amanhã, é para agora. Não é para deixar para fazer depois, é hoje. Então tem muita gente que acaba parando o ministério porque está devagar demais. E Deus está dizendo para você, põe um pouquinho de velocidade, Boaz. Boaz, vai parar no pit stop de Deus. Pode falar, pastor Fábio. Entrega. Quando você entrou na ideia do Elias no altar lá, rapaz, eu vou te falar sério, eu queria sair da live já. Porque eu estudei referente a esse texto uma certa feita, não foi nem para pregar, não, foi mais por curiosidade mesmo. E eu descobri que a farsa dos profetas de Baal e de Azera era literalmente dentro daquele campo de atuação, porque existia um subterfúgio que eles utilizavam, alguns arquedutos que tinha coisas inflamáveis, que ao passo que o tempo que eles estão passando, até os raios ultravioletos do sol
refletindo naquele ambiente, poderia provocar o fogo. Só que aqui que está o detalhe. Por que Elias foi lá reparar? Porque a geração que é levantada e sai de trás da cortina para resolver, ela não espera, ela vai para cima. E o detalhe, não tem fogo preparado, olha tem isso, fogo provocado. Porque a diferença do fogo preparado para o fogo provocado é que o fogo preparado eu uso subterfúgios que me levam a viver aquilo que eu quero e estou esperando. O provocado não. O provocado eu posso estar no monte, eu posso estar no vale. Quando eu provoco, ele vem. E o detalhe é que a conexão está intrínseca entre o texto que você citou com o texto que nós estamos falando no capítulo 2, porque tem gente que entra e tem hora que fica doido com esse bate-bola, porque vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas é só ficar conectado. Por quê? Quando o senhor voltou, pastor Felipe entrou sabiamente dizendo, e o nome de Boaz, quando eu estudei, significa velocidade. Velocidade está dentro da conotação daquilo que se move ligeiro, se move rápido, se move com rapidez. Então, peraí, por que Elias foi para o Carmelo, sendo que foi no capítulo 17, que ele apareceu fazendo tudo que fez, e logo no 18 ele já está no Carmelo? É porque Deus tem pressa. Ah, peraí. Não, ô pastor pai, meu Deus do céu, rapaz, ó. Dá um pouquinho mais. Um pouquinho. Tá bom também? Tá bom, nossa? Olha aí. Voltou. Manda, Douglas. Voltou. Então, beleza. Então, vamos lá. Não. Rapaz, tá pesado. Na internet, tá pessoal, pesado, tá travando. Tá pesado. Então, vamos lá. Verso 2. Não, calma aí. Deixa eu só terminar aqui o verso 1, então. Deixa eu só terminar aqui. É porque, assim, eu gosto de sair quando a gente... Esmiuçou tudo. Não tem como. Não tem como fazer mais. É, isso aí. E aí, o termo que aparece aqui, para ele, é o seguinte, ele é Ish Gibor, que é valente, e o termo diz o quê? Valente e poderoso. Que é a palavra Ha'il, em hebraico, Ha'il. Que é a mesma expressão que aparece para a mulher virtuosa. Ishat Ha'il, né? Que é mulher virtuosa. E essa palavra Ha'il é muito legal a gente trabalhar em cima dela por um motivo simples. Porque Ha'il significa virtude, uma pessoa que é virtuosa, significa uma pessoa que é poderosa, mas também significa exército. Ha'il também significa exército. Então, é um homem só, mas a posição dele representa de um exército. Meu Deus. Não, pera lá. Nossa, agora tá forte, mano. Vai, pastor, entrega. Porque existem pessoas que valem mais do que É simples, do que milhares. é que o meu posicionamento ele é equivalente a um exército já militando na guerra. Porque gente que não se posiciona é a mesma coisa que um exército fraco na guerra. Mas uma pessoa posicionada é equivalente a um exército militando. Nossa, que é isso? Que é isso? Perfeito. Exatamente. E essa ideia é que não é um homem comum que está ali. Como o pastor Fábio disse, como eu me posiciono, e o pastor Felipe diz o seguinte, é um homem que equivale a um exército. Porque o posicionamento dele faz o seguinte, os inimigos podem vir bater em cima, mas ele não arreda. Porque ele não está sozinho. Tem um exército segurando ele. E que exército é esse? É as suas convicções, é um propósito que é maior do que ele. Sua crença. Isso aí, o que ele crê, o seu propósito, onde ele coloca os pés, ele diz assim, isso é meu irmão, não tem como você tirar ele lá. É por isso que o Deus diz assim, ele é Ha'il, homem de virtude. Homem de virtude. A vida pode ter te mandado embora há muito tempo, mas como você se posiciona, você não dá ouvido ao que a vida que os homens dizem. Então é o seguinte, imagina os convites. Vão para Moab, que Moab está dando certo. Vão para Moab.
Pode falar sobre isso. Porque não é o lugar que faz a diferença. Quem faz a diferença é você. Exatamente. Então, vamos para Moab, que Moab é tempo de crescimento. Vamos para Moab, porque aqui já era, está acabado. Só que ele diz, foi aqui que eu comecei e é aqui que eu termino. Então, como ele se posiciona, o que ele tem? E você percebe uma coisa, que é a mesma coisa que acontece com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele está lá na cidade de Jerusalém, ele fica lá e ele começa a comprar terra. O texto diz que ele começa a comprar terra lá, mas, pô, tá falido aquilo ali. Por que está comprando terra? Porque aquilo era algo profético, dizendo o seguinte, isso aqui vai voltar a funcionar de novo. Então imagina, Boaz, se ele era bem de vida antes da crise, quando a crise chega e ele permanece, ele se torna muito maior depois da crise. Porque agora ele é hospedeiro, ele hospeda gente que está vindo quebrado da crise. Gente que foi embora. Meu Deus. Porque a crise revela oportunidades. Exatamente. A crise revela oportunidade. A crise revela oportunidades. Basta você estar posicionado para quando a oportunidade chegar, você saber desfrutar dela. E, não, imagina o orgulho. Pode falar. Não, pastor Fábio, imagina o orgulho de Boaz. Pode vingar. Que para quem ficou tem casa aberta. Ó. Quem teve coragem de resistir sob pressão, tem casa aberta, tem porta aberta, então pode vir. Tanto é que o capítulo 2 vai revelar isso. Vamos para o versículo 2? Pode ler aí, você. Versículo 2, o pastor Felipe vai ler ou eu leio? Então, isso, pode, pastor. Ler. Versículo 2. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aqueles em cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Meu Deus. Olha a expressão que está dentro desse verso de número 2. A Ruth, Moabita, diz a Noemi, que é de Belém, olha o trocadilho de palavras, deixa-me ir até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu acharei graça. E ela disse, vai, minha filha. Olha a submissão dessa mulher. Porque, olhando para uma estrutura simples do texto, nós vamos conseguir perceber que ela, a Ruth, de primeira instância, ela é bela, está na flor da idade e tem tudo para chamar a atenção dos homens. Só que ela está dizendo... Como é que é o negócio? É estratégico, pastor. É estratégico. Ela tem toda a estrutura para atrair e chamar a atenção. Só qual é o detalhe? Ela está dizendo, como eu não conheço a terra? Eu não vou pela minha aparência e nem pela minha idade. Eu vou pela sua experiência. Nossa, que é isso? Porque ela já poderia olhar e partir para cima. Mas ela diz, não. Para eu sair de casa, eu só saio com a direção da... Eita, glória! Ixi, até arrepiei. Meu Deus. Porque de que adianta ter os elementos principais se eu não tenho a direção e a bênção daquela que já chorou porque teve direções erradas na vida? Bom. Que isso, cara? Meu Deus. Olha isso. Olha o que texto diz. Pastor Fábio, é muito detalhe. Você já descontinuou o versículo 2, né? Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo. O que você percebe? Que ela sai de lá. Quando ela chega em Belém, ela diz, é tempo de trabalhar. É tempo de trabalhar. E aí o seguinte, e além de ela dizer, é tempo de trabalhar, você percebe que ela não está chamando a Noemi para ir com ela. Ela não chama a Noemi. Ela fala assim, ó, eu vou. Eu tenho a força para ir, mas só vou depois que eu receber a orientação de quem tem experiência. Meu Deus, isso é foda.
porque as duas estão nas mesmas condições. As duas estão na mesma condição, as duas é viúva, porém só Ruth vai, depois que Noemi o abençoa. Aí a gente pega um paralelo de texto, que a Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, que mesmo Eli perdendo a direção, Samuel servia a Eli. Sim. Porque Samuel entendia que Eli é liderança, que Samuel entendia que Eli está sobre a proteção, sobre a bênção. Por isso que Samuel obedecia Eli. Por isso que Ruth vai obedecer Noemi mesmo estando na sua condição. Porque ela está viúva e Noemi também está viúva. Você conseguiu? Sim. Não, pastor Felipe, você teve uma parte do texto que tem um outro paralelo. Você percebe o seguinte, que ela está debaixo de bênção, porque a Ruth tem o que? Força. A Noemi tem experiência. Aí você percebe Moisés, quando o pessoal vai guerrear, a guerra contra Amaleque, o que Moisés faz? Moisés e Arão e Ur são os mais anciãos. Vai para onde? Para cima do monte orar. E Josué está embaixo guerreando. Meu Deus. Josué fala assim, Moisés, talvez você não tenha a força que eu tenho para ir para a peleja, então fica aí orando. Porque quando eu estou debaixo de bênção, vem de cima para baixo. Então, quando é que Deus vai dar a bênção aqui embaixo? Uau. Quando eu tiver conexão com a minha liderança. Então tem um detalhe aqui muito forte, pastor. Porque o Douglas falou que ela foi trabalhar. Então dá a ideia das características que nós temos que fazer. Porque Deus ele não vai movimentar uma palha naquilo que é para mim fazer. O papel que é para mim fazer, eu tenho que fazer para depois Deus fazer o dele. Nossa. Ou seja, em outras palavras, você faz Douglas, a sua parte e Deus faz a dele. Agora nós vamos esgotar o verso de número 2. Eu só vou sofrer o pênalti se vocês batem pro gol, tá bom? Você percebeu que ela disse para Noemi, eu vou ao campo e cujos olhos eu acho que a graça, ali eu vou rebuscar, ali eu vou colher, ali eu vou trabalhar. Você está percebendo que ela sabe onde ela está, porque ela sabe de onde veio, mas agora ela sabe para onde ela está indo. Por quê? Porque quem sabe de onde veio, sabe onde está, logo vai saber para onde vai. Eu estou falando que nós vamos esgotar esse versículo de número 2. Por quê? Porque tem gente caminhando, mas não chega em lugar algum. Por quê? Porque quem não sabe de onde veio, não sabe onde está, não sabe para onde que vai. Mas a Moabita, ela em momento algum esconde a identidade. O escritor não esconde a identidade dela. Toda hora o escritor diz, e Ruth é Moabita, e Ruth é Moabita, e Ruth é Moabita, e Ruth é Moabita. Por que o escritor está fazendo questão de revelar a identidade dela e a sua origem toda hora? É porque ela tá dizendo, eu não tenho vergonha de onde vim, porque eu já tenho alegria para onde eu vou. Nossa! Eu já decidi quem eu sou, acabou. Outra coisa, outro start. Quando ela sai debaixo da bênção, olha que coisa linda. Ela tem a direção. E ela só vai ter acesso ao campo porque ela tem direção. Por quê? Porque só tem acesso quem tem direção, gente. Pastor, e isso é forte, porque Deus nunca dá informação. Deus sempre só dá direcionamento. Não, segura aí. Segura que o Beto colocou aqui, ó. Se Ruth não se levanta na provação, ela não encontrava Boaz. Meu Deus. Não, gente. Não, vocês também estão demais aqui nesse chat aqui. Isso é tão... Não, aqui é um conjunto, rapaz. Aqui as mentes que estão trabalhando aqui, as peças são fundamentais. Olha que coisa linda. Quando você percebe que ela tem a direção e por isso ela vai ter o acesso, nós vamos fazer um link, porque está dentro da mesma conotação. Mateus 22. E o que tem em Mateus 22? Tem Jesus falando para o seu discípulo, para João e para Pedro e João, e vai dizer bem assim, vá até a cidade, e vocês vão encontrar o homem do cântaro. E quando encontrar o homem do cântaro, seguiu. Por quê? Porque ele tem a direção. E para onde ele vai me levar? Ele vai te levar para casa. Para quê? Para vocês preparar a ceia. Por quê? Porque quando o homem do cântaro está indo, detalhe, o homem do cântaro chega na casa de um pai de família. Por quê? Porque quem tem direção tem acesso à casa do pai.
Nossa, Nós não vamos nem que abrir isso? a Que escritura, porque homem não carrega cântaro na cabeça. Quem carrega cântaro é a mulher. Sim. Então, por que Meu Deus. Jesus fez questão de fazer essa junção e colocar nessa sua fala um homem carregando cântaro na cabeça? Porque não era comum. Ah, para Porque a aí, direção vai ser algo inédito. A direção vai ser algo inédito. Quando eu te dar a direção, é uma coisa que você nunca viu. Sendo que tem um detalhe muito lindo. Só recebe direção que se posiciona. Exatamente. Tem que ouvir. Ele ouviu e ele foi. Quando você ouve, você vê coisas que você nunca viu. Meu Deus. Não. E tem um detalhe. Os cenáculos já estavam preparados Tá. no texto que Sim. o Fagner falou. Porque aquilo que é seu, Ó, Deus não vai preparar. não, calma aí. Você viu que não é comum ver e você vai entrar num lugar que já está preparado para você. Por quê? Porque você ouviu a voz dele. Quem ouve a voz dele, Meu Deus. se prepara que vai ver coisas que as pessoas não veem e vai entrar em um lugar que já está preparado para você. Ô, pastor, olha só que detalhe que eu notei aqui. Você falando, eu notei aqui. Olha o que isso diz. Eu irei agora para o campo e colherei espigas de alguém em cujos olhos encontrarei favor. O que ela está dizendo? Eu estou indo para o campo e chegando lá, se alguém olhar para mim e não me maltratar, não me mandar embora, eu vou colher esse campo. Se eu for bem tratado, eu colher esse campo. O que ela está dizendo? Eu estou aqui para trabalhar e não arrumar problema com quem está no campo. Meu Deus. Qual é o propósito de Ruth? Eu não estou aqui para competir quem colhe mais. Ruth quer fazer só parte dela. Meu Deus. Eu não estou aqui para ver quem destaca quem tem mais seixos cheios, quem tem mais barris cheios. Eu não estou aqui para destacar quem está com as sacolas mais cheias. Não. Eu vim aqui fazer a minha parte. A geração de Ruth, ela não entra no campo para arrumar problema e dizer assim, ó, eu faço mais que você, eu sou maior que você. A geração de Ruth só quer fazer a parte dela. Porque a proposta do Evangelho é isso, não é uma competição. Pode liberar, pastor Fábio, libera. Vou falar bem baixinho, porque isso aqui vai explodir. O problema de gente que vai para o campo de qualquer jeito, fora da benção, é que ele arruma problema. Aonde? No campo. E campo não é lugar de problema. Campo é lugar de quem quer trabalhar. Meu Deus. Tem gente que tá indo pro campo e quando chega no campo tá arrumando problema, não é brincadeira. Ei, foi pro campo? Tá debaixo da bênção? Fique em paz. Você vai trabalhar e outra, vai voltar com a colheita abundante. Por quê? Quem trabalha, Deus ajuda. Meu Deus. É por isso que o Cristo fala que a seara ou o campo é grande, mas poucos são o quê? Os trabalhadores. Meu Deus. Não, e pastor Felipe, olha que detalhe aqui. Ó. Olha o que ela revelou pra gente aqui. Ela deixou assim, ó, o autor falou assim, ó, vou deixar uma pérola para vocês, pega se vocês quiserem. Olha o que ela diz. Deixa-me ir ao campo. Ela pede permissão. Primeiro detalhe. Não é igual aquele pessoal da igreja de Corinto, né? Um sou de Paulo, de Pedro e de Jesus. Não. Deixa eu ir. Então estou debaixo da sua bênção. Segundo ponto. E apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Como é que ela sabe que vai colher espiga? Sendo que ainda ela nem foi lá colher. Como é que ela sabe? Olha, presta atenção. Como é que ela sabe que vai trazer para casa resultados, sendo que ela nem foi ainda? Como é que ela sabe disso? Tá debaixo da bênção. Por quê? Tá Já revelou. Depois que eu saio debaixo da bênção, o restante, o campo vai favorecer para mim. Ei! E tem um detalhe muito forte aqui, amigos. Porque o que sobrava da colheita, isso estava titulado pela lei mosaica, lá em Levítico 14, isso era um costume de judeu, não de uma moabita. Porém, Ruth estava debaixo de princípio. E quem está debaixo de princípio sempre vai ter colheita. Perfeito. O Lucas colocou aqui, ó. A seara é grande e poucos ceifeiros. Não é que tem poucos ceifeiros, mas sim poucos ceifeiros que se posicionam para a seara. Olha isso. Muito olha bom. Olha isso, gente. Gente, vocês estão pegando pesado aqui, Entrou o Matusalém, meu amigo. Seja muito bem-vindo, Matusalém Araújo. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe.
Pastor Davi Aredes, você é top, meu amigo. Grande abraço, meu amigo. Aí vem um pouco exatamente, é só posicionando, só isso aí, posicionar. Araújo, seja muito bem-vindo. Guti Moura, seja muito bem-vindo. Kelly Alves, seja muito bem-vindo, querido. Um abraço aí para o meu amigo Ademilson. Ana Célia, seja muito bem-vinda. Ruth, Guilherme, vocês estão também, seja muito bem-vindo, pessoal. Então vamos lá, olha só. Bora. Continuando, hein? Vamos para o versículo 3? Ou dá para tirar alguma coisa? Rapaz, vocês estão demais, hein? Vocês estão demais. Capítulo 2 tem 23 versículos. Eu quero ver se consegue terminar. É muita coisa para pouco tempo. Aqui, só no capítulo 2, pastor Douglas, nós teríamos umas 3 horas de aula. E, pastor, tem um detalhe forte, que ela vai para o campo, só para a gente poder concluir esse versículo 2. Ela vai para o campo colher espiga. E essas espigas eram de milho. E tem um detalhe. O milho é rico em vitaminas. Meu Deus do céu. Tudo que ela precisava com Noemi, ela ia encontrar no milho. Porque o milho é rico em vitamina A, B, C e D. Ou seja, Deus estava tendo cuidado com ela, até um cuidado medicinal. Cuidando da estrutura dela, né? Cuidando da estrutura. É muito detalhe. Meu Deus. Esse é muito rico, cara. Muito Meu rico. Deus. Olha o versículo 3. Vamos lá. Foi. Depois que ela disse, vai minha filha. Ela liberou, ela teve isso. Foi. Pois e chegou e apanhava espigas no campo. Após os segadores. Ela não vai na frente. Como ela começou agora, ela respeita a etapa. Ela vai depois. Então o que acontece? Ela sabe onde ela está. Sei. Só que é o seguinte, tem gente que está na minha frente. Então o que eu faço? Eu vou ir atrás e vou. Olha só, ela está pegando o resto do resto. Meu Deus. Vamos lá. Não, é importante, esse versículo é muito importante. Ela não sabe que Boaz é parente revidor. Ninguém direcionou ela, vai lá para o campo de Boaz. Não tem isso no texto. Só que ela está andando e conforme ela vai andando, ela se aproxima do campo de Boaz. Por quê? Como que ela chega ao campo de Boaz? Porque ela está no processo. Quem está no processo andando, caminhando, vai descobrindo coisas que se tivesse parado não descobriria. Então, Deus está falando com ela, vai caminhando, vai andando, que logo à frente você vai ter a oportunidade que vai marcar a sua vida. Mas a oportunidade que vai marcar a sua vida é só para a gente que sai do lugar. Gente que está parado, murmurando, vendo a seca, vendo que está sem nada, nunca vai pegar, nunca vai se aproximar da oportunidade. Por quê? Porque a oportunidade não está aqui, ela está lá. Então você tem que ir de encontro a ela. E aí o texto é o seguinte, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo. Caiu em sorte. Não é uma coisa premeditada. Não foi organizado por ela. Caiu em sorte. Então a sorte moveu e foi no tempo de Ruth. Ele diz assim, uma parte do campo do Boaz que era da família de Elimeleque. Quem é que está levando para ela lá? O próprio Espírito Santo. Conduz ela no lugar que ela jamais imaginaria pisar. E no lugar que ela jamais imaginaria pisar, vai ser onde a maior bênção vai chegar sobre a vida dela. Mas o detalhe está aqui. Só vai chegar lá quem estiver andando. Só vai chegar lá quem estiver caminhando. Então você está falando que as coisas acontecem dentro do movimento. Porque se eu no movimento não acontece. Sim. Por mais que esteja complicado e por mais que o processo esteja difícil, uma vez que eu me movimento, então acontece. Então bora fazer uma conexão. Por quê? Porque a Maria, percebendo que na festa de Caná da Galileia, que o vinho tinha acabado, ela chegou para Jesus e disse, o vinho acabou. Ele olhou para ela e disse, o que eu tenho contigo, mulher? Aí ela saiu de fininho, foi nos camaradas que estavam trabalhando na festa e diz, fazei tudo o que ele disser. Mas ele não tinha dito nada. Mas a primeira coisa que acontece é que quando ele chega diante das vasilhas que estão vazias, ele diz assim, enchei. Até então, a vasilha só fora cheia de água. Olha o detalhe da conexão, tá aqui.
As vasilhas só foram cheias de água. Só que quando as vasilhas foram cheias de água, Jesus tirou da água e falou, leve ao mestre-sala. Quando chegou ao mestre-sala, que ele provou, ele disse, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que isso? Tem coisa nova. Tem coisa nova. A pergunta é, em que momento que a água virou vinho? Qual foi o processo dessa transformação? Eu sou muito ousado e não quero aqui que me tenham por exegeta radical, mas lá vai. Só acontece o processo da mudança para quem caminha, para quem se movimenta. Nossa, Meu Deus. que isso? Não, e outra, né, pastor Mário? Já deixa eu falar, pastor Felipe. Como é que você torna a uva em vinho? Negativo? É tem que pisar. Tem que pisar. É caminhando em cima. É caminhando em cima. É caminhando em cima. Quer que o que você tem vire o processo? Não, calma, vou falar de novo. Calma aí, pastor Fábio. Não. Quer que o que você tem se torne algo maior, se torne algo superior, o que você faz? Caminha em cima. Aí é por isso que a gente passou por falar agora. Os discípulos estão quase afundando. O barco indo vir a pique. Como é que Jesus está? Caminhando por cima das águas. O que ele falou? Quer que a situação se transforme? Faz o seguinte, caminha. Caminha aqui. Porque isso aí remete ao efeito ação-reação. Sim. Quando você age, Deus reage. Meu Deus. Por isso que ela começou a reagir. Ela começou a ter uma ação. Porque quando você tem essa ação, o céu se movimenta. Você se movimenta embaixo, o céu se movimenta em cima. Oh, glória. O Marcos Valena, a gente colocou aqui, ó. Que só foi ao campo, ele está dizendo que Ruth só foi ao campo porque alguém ensinou a Ruth como fazer. Ela aprendeu com Noemi, como chegar e como sair. É exatamente isso. Então o que ela faz? É isso que nós estávamos trabalhando, Marcos Valena, no início. Trabalhando o quê? Que a Ruth, ela só vai fazer alguma coisa porque ela aprende com alguém antes. É a mesma coisa que acontece com Boaz. Então a gente já está percebendo duas coisas, que no capítulo 2 acontece. As pessoas estão saindo, aparecendo, porque foram preparadas. Aí eu percebo uma coisa. No capítulo 1 é o capítulo das pessoas despreparadas. O capítulo 2 é o capítulo de quem se preparou, por isso que aparece. Meu Deus. Vou repetir. No capítulo 1, que é o primeiro capítulo, está aparecendo gente despreparada, e gente despreparada vai se perdendo ao longo do caminho. Mas no capítulo 2, só vai aparecendo gente que está sendo preparada. E essas pessoas que são preparadas, que aparecem, vão se tornar os personagens mais importantes do livro. Quer revolucionar uma história? Quer mudar a história do capítulo 1, do capítulo passado? Então faz o seguinte. Então primeiro seja preparado. Aceite o processo. Aceite sem... porque tem gente que precisa, pastor Fábio, aprender a ser ensinado. Ele não senta para ouvir ninguém. Ele não senta para ser pastoreado por ninguém. Ele não senta para alguém trabalhar nele. E aí quer aparecer. Aí morre no meio da estrada. Então Ruth e Noemi estão nos ensinando uma grande lição. Qual é a lição? Primeiro eu sou preparado para depois eu ir para a execução. Aí, o Lucas colocou bem aqui, ó. Joel 1, versículo 10. Até os animais do campo clamam a ti, por causa da seca. Calma aí. Até os animais irracionais entendem que no campo e na seca é lugar de se posicionar. É forte. Top demais isso aqui, hein? Meu... Não tem vergonha, isso é demais, é isso. Wanderlei Milena. Ezequiel andou no vale, exatamente. Nós fizemos essa referência na aula passada. A Ana Marques disse, a fé sem obra é morte. Exatamente. Jeremias foi na casa do oleiro. Então, sempre o texto está sempre trabalhando com essa ideia de quem anda, quem procede, quem sai desse negócio de ficar assim, questionando a vida, reclamando da vida, e começa a andar. Tanto é que Elias comeu o pão e bebeu água, foi para quê? Fica parado? Não. Foi para quê? Não, deixa para lá. Vocês estão aí, vocês estão entendendo. O anjo só veio entregar pão e água para ele só comeu e bebeu para caminhar. A gente não se enche. Para que o cara vai lá no monte e enche de poder? Para quê? Para ficar tirando onda e ficar cheio de poder? Não. É para fazer o seguinte, é para caminhar. Para que o Elias está sendo cheio pelo anjo que está vindo do céu? É para caminhar, é para andar. Então o alimento que vem de cima só vem para te fazer andar. Beleza, vamos lá. Vocês querem falar mais uma coisa do versículo 2 aqui? 3? Não, bora. Querem falar mais uma coisa?
Pastor Felipe, lê o versículo 4, não. Versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém, meu Deus, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes eles: o Senhor te abençoe. Eis que Boaz veio de Belém, meu Deus. Sempre que vem de Belém, vem com algo diferente. Vem com a benção, ele traz a benção, né? E ó, isso aqui é... Detalhe, Vamos falar. como Belém é casa de pão, sempre que vem alguém de Belém, vem com alimento. Verdade. Meu Deus. E esse que Boaz veio de Belém. Ó, é a segunda pessoa que o texto está dizendo a identidade dela. Por quê? Ruth é moabita. Agora, Boaz vem de Belém. Olha que importante. E disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Então, antes de ele mandar os indivíduos ir para o campo, trabalhar, colher, ele está falando assim, ó, vai debaixo da bênção. Só que a mesma coisa que ele está fazendo aqui, está acontecendo lá na casa de Noemi. Por quê? A menina que sai debaixo de bênção. Então não importa se a casa é grande ou pequena, o importante é sair debaixo de bênçãos. Não importa se a casa é de rico ou de pobre, o importante é sair debaixo de bênção. Só que eu vou deixar você falar, pastor Felipe, eu sei que você está querendo entregar. Ó, ele disse, ó, o Senhor seja convosco, disseram eles, o Senhor te abençoe. Aí essa expressão é muito importante, que é a expressão aqui em hebraico, aqui, ó, Ivarechecha, que é a mesma expressão que aparece lá no texto de Números. A bênção sacerdotal, Ivarechecha Adonai Veishmerecha, que é a bênção sacerdotal. O que é essa bênção? Que Deus te abençoe. Olha só, o que os segadores estão dizendo? O Senhor te abençoe. Então, eles estão ministrando sobre ele um pedaço da bênção sacerdotal. Olha que coisa linda. Então, como Boaz é um homem distinto, os seus segadores, o pessoal que trabalha para ele, não está falando mal dele. Está abençoando ele, porque ele é uma pessoa distinta. E aí, só que a palavra abençoe, olha só, hein? Essa palavra aqui, ó, bareha, em hebraico, ela está ligada com a palavra vrechar, em hebraico. O que é vrechar? Vrechar significa jorrar como um rio jorra. Meu Deus. Então, o que os segadores estão dizendo para ele? Nosso mestre, nosso patrão, nosso Senhor, nosso tutor, eu quero que o Senhor te faça jorrar e que você faça jorrar. Por quê? Se você jorrar, vai cair sobre nós também. Porque eles entendem. A bênção que é liberada da vida de Boaz vai alcançar eles. E essa é a ideia que você percebe. A Ruth pede conselho a Noemi. Agora, Boaz, o que ele faz? Ele recebe dos seus servos uma palavra muito forte, que é: seja abençoado. Porque se você for abençoado, nós também seremos abençoados. Glória a Deus. E os segadores abençoam Boaz pelo simples fato que para ter uma boa colheita tem que ser debaixo da bênção. O que me lembra a um texto paralelo na primeira multiplicação. Jesus, ele não multiplica, mas primeiro ele abençoa. Sim. Porque para acontecer uma grande multiplicação, primeiro tem que estar debaixo da bênção. O Felipe está dando muito William Barclay, hein? Tá demais. Gente, o legal aqui do texto, do versículo 4 do capítulo 2, é que o Boaz vem de Belém e ele diz aos cefeiros: o Senhor seja convosco. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Percebeu que eu só posso dar o que eu tenho? Nossa. O Boaz só está liberando o que ele tem. E de contrapartida, por que os funcionários têm a condição de retribuir ao patrão aquilo que o patrão está liberando? É porque o patrão em si jorrou. E por ter jorrado nos funcionários, os funcionários estão transbordando, retribuindo de volta ao patrão. Perfeito. E olha a conexão que tem entre eles. Olha a conexão. Você percebe que quando uma liderança é exemplo, o próprio povo reconhece aquele exemplo e volta a bênção para ele. Você percebe o seguinte: como Boaz é um exemplo, isso aqui é para todos que estão aqui, principalmente líderes. Quando você se torna um exemplo,
os seus liderados falarão como você. Olha que texto disso. Vamos lá, vamos de novo. Olha só, versículo 4, pessoal. Quem estiver com a Bíblia aí, ó. O Senhor seja convosco, ó. Eu quero que Deus seja convosco. Como é a retribuição deles? E disseram eles, o Senhor te abençoe. Porque eles não estão amaldiçoando aqui nada. Você fala em nome de Deus, mas você é o quê? Você é um escravizador de pessoas. Não, ele fala assim, ó, o Senhor te abençoe. Porque a vida de Boaz é tão exemplo que o pessoal fala assim, ó, vamos dizer para Deus abençoar ele. Porque ele é diferenciado. Essa liderança é uma liderança que abençoa, por isso merece ser abençoado. O pessoal reconhece, olha só isso, reconhece que o tutor deles estão fazendo ele crescer. E quando o povo reconhece que está sendo bem alimentado e está crescendo juntamente com o líder, eles retribuem a bênção para o líder. Isso é perfeito demais, isso é muito mais. Pode falar, gente. Porque vale a pena enfatizar que Boaz vai colher, entre aspas, dos seus funcionários aquilo que ele plantou. Sim, perfeito. Porque não tem como você plantar coisas boas e colher coisas maus na sua vida. Perfeito. Se você planta coisas boas, com certeza você vai colher lá na frente coisas boas. Pode aplicar, pastor. Aqui, ó, o César, diz aqui, ó, meu amigo César, glória a Deus, andar em obediência é a chave do sucesso, exatamente, é a chave que vira a porta. Aí a Ana Marta diz assim, ó, Boaz foi um exemplo de homem cristão e fiel a Deus, perfeitamente. Você percebe que isso está acontecendo, ó, um abraço aqui meu amigo Charles, Charles segunda-feira nossa live, Charles segunda-feira. Então, pessoal, o que a gente precisa perceber? Que se o líder está ligado com o povo, o coração do povo se liga ao líder. Então há uma ligação. Então eles vão refletir aquilo que o líder deles faz. Tá? Um pastor, ele dizia o seguinte, ele dizia, ó, se o pastor da igreja está de pé, a igreja está sentada. Se o pastor está sentado, a igreja está deitada. Se o pastor deita, a igreja está dormindo. Se o pastor dorme, a igreja está morta. Porque é o seguinte, a liderança, ela vai ser a chave que desbloqueia os seus membros. É a liderança que desbloqueia. Então você percebe que eles estão fazendo o quê? Reconhecendo quem ele é. É o que acontece com Pedro. Jesus está perguntando assim, quem eu sou? Aí ele diz assim, ó, vai dizendo. Ele diz assim, ó, tu és o Cristo. Porque a liderança, quando é exemplo, faz com que os seus súditos reconheçam quem nós somos. Muito bom. Vai, beleza. Quer comentar? Eu só queria pontuar algo Fica à vontade. Que já é mais a nível de aplicação, que o problema de alguns líderes e de alguns empresários é que eles querem uma harmonia na empresa, mas quando chega para cumprimentar os funcionários, parecem mais ditadores do que um empreendedor. E aqui tem e aqui mora um problema. Porque líderes que são como ditadores, eles querem o máximo respeito, mas não é conquistado, é impondo. E respeito não se impõe, respeito se conquista. E se respeito se conquista, está dentro da linha de plantar e colher. Por quê? Porque não é da noite para o dia. O problema de alguns líderes, o problema de alguns empresários, é que eles não têm a primícia do Boaz. E qual é a primícia do Boaz? É abençoar. A primeira fala dele é de bênção. Então, se tiver alguém aqui conosco, que é um pastor, que é um líder, que tem um empreendimento, ei, não chegue como chefão, como cara. Não. Chegue devagar. Chegue abençoando o funcionário. Chegue abençoando o seu membro. Chegue abençoando a família. Por quê? Porque a bênção que eu planto é a bênção que eu colho. A bênção que eu jorro é a bênção que volta para mim. É isso. O maior sucesso do homem está no reconhecimento. A gente aprende com o Boaz. Perfeito. O maior sucesso do homem é ele ter o seu reconhecimento. E aí, eu quero que você... Um detalhe para nós fechar o versículo 5, tá? O versículo 4. Olha só, para nós fechar o versículo 4. Ele fala bem assim, ó, o Senhor seja convosco, tá? Aí ele fala, Lakotserim e Adonai. Isto é, ele está dizendo assim, em hebraico, né? O Senhor seja convosco. Só que a expressão que ele está dizendo é Adonai, que é o Yavé, né? Que a gente traduz como Yavé para ficar mais fácil para o pessoal entender, Yavé. E depois as traduções dão Javé. Só que esse Yavé, a primeira vez que aparece no livro, aparece na boca de Ruth. Ela diz assim, ó, o teu Deus será o meu Deus. Então é o seguinte, quando Ruth vai vir para Belém, tá?
A pessoa que Deus... Não, eu vou adiantar um pouquinho. A pessoa que Deus está preparando para Boaz tem o mesmo linguajar que ele. Meu Deus. Meu Deus. Não, tá. Boa. Olha só. Ruth nem chegou em Belém, mas está com o mesmo linguajar de Boaz. Meu Deus. Quem é que Deus está preparando para você? Pessoas do níveis iguais. Porque, olha só, por fora, Boaz é maior que Ruth. Por fora ele é maior que Ruth. Mas por dentro, estão no mesmo nível. Meu Deus. Tá. Vamos para o próximo versículo, só para a gente entender um negócio aqui. E deixa eu pular logo, porque para você não aplicar essa, que eu estou segurando essa aqui. Que antes você aplique, aí vai tomar a minha aplicação. Olha só isso aqui. Bora lá, bora para Deixa eu correr logo, deixa eu correr. Olha o que o texto diz, versículo 5. Depois disse Boaz a seu moço. Depois disse Boaz a seu moço. É uma pessoa que aparece aqui sem nome, tá? Sem nome. É um anônimo. Que estava posto sobre os segadores. Isto é, olha que interessante. Ele estava posto sobre os segadores. Ele é o chefe dos segadores. Ele é o camarada que supervisou os segadores, mas não tem nome. Para começar, não tem nome. Ele lidera a equipe que está colhendo, mas o nome não aparece. Depois a gente entra nesse detalhe. E o texto diz assim, de quem é essa moça? Olha que interessante. De quem é essa moça? A moça não viu Boaz, mas Boaz já viu a moça. Meu Deus. Então, qual é a mensagem que o livro está trazendo? O noivo que vai ser preparado te viu antes. Meu Deus. Tá. Agora deixa com vocês. É por isso, pastor, que lá em Lucas 19, Zaqueu sobe no pé de sicômoro para tentar ver Jesus, mas Jesus se vê ele primeiro. Sim, pronto. Olha só, olha isso. Vai, que eu vou explicar. Você está segurando aí. Meu amigo pastor Albérico. Seja muito bem-vindo. Pastor Albérico. Pastorzão. Gente, seu coração aí, você só Mateus, Deus abençoe a tua vida aí. O Charles diz assim, Charles, o chefe terá do seu liderado temor, porém o líder exemplar colherá dos mesmos honra. Rapaz, olha só, top demais, mano, top. Olha o que é isso. Sara Campos, seja muito bem-vindo aqui, tá? Giovanni, apóstolo Ícaro, Rafael, seja muito bem-vindo. Teve um varão aqui também que colocou aqui um comentário. Deixa eu tentar ler rapidinho aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Cadê? Ele colocou um comentário, sumiu aqui para mim. Sumiu. Pastor Davidson Alves, seja muito bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Então, pastor Fábio, vai lá. Volta aí a sua aplicação para a gente poder consubstanciar melhor a ideia. Bora lá, volta a sua aplicação. Sobre Jesus. Então, nós estávamos falando o seguinte. Sobre Jesus, porque ele viu ela, mas ela não viu ele. Sobre Jesus. Tá. Então, o noivo. Você falou. Não, você abriu, ele falou, aí você foi pro intervalo. Sim, o Boaz, ela chegou no campo, ela se apresenta ao campo, e quando... Não, isso é muito tremendo, tá? Isso é muito tremendo. Por quê? Quando ela se apresenta ao campo, ela não viu Boaz, mas Boaz viu ela. E aí tem outro relato dessa mesma coisa que vai acontecer. Quando a Rebeca ela de longe já vista o noivo. E o noivo avista ela. Então, aí o que ela faz? Ela já cobre o seu rosto e fala assim, quem é aquele varão? Então, por quê? Porque tem projetos sendo preparados. E o noivo, o futuro noivo, nem é noivo ainda, mas ele já viu ela. E deixa eu te falar um detalhe, pastor Fábio, para você entregar tudo. Calma aí. Você tem uma moabita e você tem as hebreias. Então, pela fisionomia, você sabe destacar. Quando a moabita chega lá, é meio estranho. Ela é meio estranha porque tem um monte de... Olha só, tem um monte de hebreia, tem um monte de belemita. Então ela se sente como acuada. Só que a mesma aparência que diferencia ela e talvez torna ela acuada é a mesma que destaca ela. Para ele ver. Não, porque por mais que você se inferiorize, você é destaque. Nossa! Meu Deus! Então, aquilo que tornava ela escondida, agora é aquilo que revela ela. Tá, porque a direção potencializa aquilo que tenho.
Então, voltando para a Nossa. premissa da sua Nossa. fala, que o noivo, ou o futuro noivo, como queiram compreender, já havia avistado ela, versículo 5. Ele pergunta, quem é a moça? Só que o detalhe não está na pergunta. O detalhe está na resposta do moço. Porque o moço vai responder para o Boaz. E aqui tem um detalhe. Por quê? Porque primeiro a gente interpreta o texto no sentido literal e segundo abre a linguagem figurada ou profética, como o senhor abriu. E aqui que está o detalhe. Por quê? Porque aqui o Boaz, ele ganha... Aqui que ele ganha? Ele ganha a ideia de Jesus, mas o moço ganha a ideia do Espírito Santo. Por quê? Porque o moço se encarrega de falar para ele quem nós somos de verdade. Para aí, para. Nossa, meu. Que isso? Que isso? É ele que nos ajuda. Mas ela não sabe que está sendo vista, mas já tem alguém observando ela. Meu Deus. Mas só tem um detalhe, ela só está sendo observada porque Ruth já chega preparada no campo. É diferente, exatamente. Quem é essa? Aí, esse é importante. É importante porque quando o Abraão manda buscar a moça, Abraão vai lá, manda Eliezer buscar a menina, ele vem trazendo ela, vem trazendo. Só que é o seguinte, no processo do caminho, ela vai conhecer, ela vai ouvir, saber quem é Isaac, tá? Então, o Eliezer, ele representa o Espírito Santo, exatamente isso. Ele está preparando você para você conhecer quem é o noivo. Não, olha só, pastor Fábio, o versículo 6, eu já vou pular para a gente voltar de novo, diz assim, ó, e respondeu o moço, que estava posto sobre os seus segadores, e disse, essa é a moça moabita. Calma aí, presta atenção. Ela não sabe, mas as pessoas já estão comentando sobre ela, já sabem sobre ela. Olha só, ela não sabe, ela está ali humildemente, indo lá colher um pouco de espiga, humildemente pegar rabisco da terra. E tem um detalhe importante. O que é que Ruth pega? Só pega o que cai embaixo. A sobra. Só pega o que cai embaixo. Então, enquanto Ruth está ali, ela está de baixo, ela está pegando só o que é de baixo, só pega o que é de baixo, só pega o que é de baixo. Só que é o seguinte, o que está vindo de baixo é o que vai sustentar a sua mesa. E ela não para de pegar. Vamos lá. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Aí tem um detalhe. Ele diz, essa é a moça moabita. Parece ser um defeito. Parece ser um problema. Só que ele diz assim, ó, ela não é só a moça moabita. Ela é a moça que voltou com Noemi. Meu Deus. Ela é aquela que volta e está com as pessoas quando as pessoas estão no seu pior estado. Então, não é só uma Moabita. Quando assim, ó, vamos lá para vocês entenderem. Não é como Ziba faz. Tem aí Mefibosete, um homem quebrado aí. Não é assim que ele faz. Mefibosete apresenta o defeito. Desculpa, Ziba apresenta o defeito de Mefibosete. Ela não, ele não. Ele diz assim, ó, essa moça moabita é a que voltou. É a que veio da guerra. É a que veio da peleja. É a que veio no pior infortúnio de Noemi. Quando Noemi estava vazia, ela veio junto com Noemi. Em outras palavras, era ela que estava nos dias de glória, mas também voltou agora nos dias de luta. Meu Deus, que é isso? Libera de novo, deixa o Felipe liberar de novo, é muito forte, libera. Vai, volta. Eu falei, pastor, ela é aquela que estava com Noemi nos dias de glória, mas voltou com ela nos dias de luta. Porque estar com a gente nos dias de glória é fácil, eu quero ver estar com a gente nos dias de luta. Meu Deus, que é isso? Vocês estão ligados demais, vocês estão ligados 220 hoje. Pastor Fábio, vai. Falar o quê? Pregar o quê? Cantar o quê, moço? Então, ó, já são 21h30. Calma aí, 21h30. Vamos fazer o seguinte. Vamos chegar até o versículo 10, pelo menos, para a gente falar. Oi? Vamos chegar até o versículo 7. Vamos estudar até o versículo 7. Já tem 1h30 de live aqui. Vamos estudar pelo menos até o versículo 7, para a gente, na próxima live, na quarta-feira que vem,
Tá? Vamos ver o pastor Wagner se dá para ele estar com a gente quarta-feira que vem, para nós fazermos do versículo 8 para frente. Então, assim, pessoal, maratone, você está tendo a oportunidade de conhecer um mini livro da Bíblia de uma forma que você nunca viu. E hoje foi versículo por versículo. Versículo por versículo, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Está arrancando tudo no texto. Não, vamos lá. pastor Wagner, Versículo 7. Lembra o versículo 7? E ela disse: rogo-te, deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros entre os feixes. Assim ela veio e continuou desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. De novo. Olha isso. Olha isso. Então, pode falar, pastor, pode falar. E ela disse: rogo-te que deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros, entre os feixes. Assim ela veio e continuou desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. Essa mulher, chamada de Ruth, ela é tão estrategista. Ela é tão estrategista que ela poderia ter rebuscado e dentro do limite daquilo que colheu poderia ter ido. Mas tem um segredo. Meu Deus. Qual? Ela sabe que o dono do campo está chegando no campo. E é por isso Meu que ela Deus, se demora. Que isso? Olha isso, pastor. Não, ô pastor Fábio, olha só. A Ana Marques, ela colocou aqui, por isso eu não gosto de ler os comentários, porque essa galera, eles estão alcançando, eles estão aqui no nível aqui também. Esse pessoal aqui tá fora do padrão. E o comentário que eu estava guardando aqui, a Ana Marques colocou aqui. Ela pede permissão a ele, que lindo. Olha só, é o que eu queria comentar. E ela comentou. Olha como é que Deus conhece. E diz que ela, olha o relato que ele tem. Ela diz, deixa-me colher espigas. Primeiro, ela pede a Noemi, agora pede ele. Ela não chega no campo, os outros em cruza. Meu Deus. E tem um detalhe aqui muito lindo, Douglas. A gente está deixando, pastorzão, que refutar. Ela está em um campo em Belém, mas ela já veio num campo de Moabe. Então é familiar o ambiente. Deus nunca vai te colocar em um lugar que você não conheça. Aí, por isso que Davi usa o quê para derrubar o gigante Golias? Saul fala assim, coloca a armadura. Ele fala assim, eu não uso isso no meu dia a dia. Eu vou usar ferramentas do dia a dia. Então ele pegou a funda, que é coisa que ele usa no dia a dia, e foi enfrentar o gigante. Não, tem uma aplicação aqui, mas deixa. Vamos embora. Então, olha só, diz-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores, e assim ela veio. Então, o que ela faz? Ela fala assim, ó, eu tenho permissão de lá, da Noemi, agora eu preciso pedir permissão para entrar no campo. Por quê? Tem um monte de gente colhendo, mas para mim colher com sucesso, eu tenho que pedir permissão para entrar, porque eu não estou aqui para problema, eu não estou aqui para causar tumulto. Eu estou aqui, o seguinte, debaixo de bênção. Aí diz assim, só que olha só, pastor Fábio, olha o detalhe. Se ela não pede bênção, como é que o chefe dos segadores falaria para Boaz? Essa aí é uma rebelde, que entra no campo sem pedir permissão. Perfeito. E sai colhendo aquilo que não é dela. Só que como ela entende que viver debaixo da submissão, viver debaixo de autoridade, é importante, que o relato que irão fazer sobre ela não está ouvindo. Ela não está sabendo o que vai ser falado. Mas ela já foi vista e está sendo bem falada. Acabou de chegar, está sendo bem vista e está sendo bem falada. E tu diz, e assim ela veio desde pela manhã. Ela começou a que horas? Desde pela manhã. E está aqui até agora. O que ele está dizendo? Por que ele está aqui até agora? Não, o texto não diz se é de tarde ou se é à noite, mas como o horário deles trabalham até a tarde, ele diz assim, ela começou quando a gente iniciou e está aqui até o final. Porque quem sai de Moab com o propósito de crescer em Belém, ele começa do início ao fim trabalhando. Não. Isso revela
constância de Ruth. Meu Deus. Passou para mim, entrega. O problema de pessoas que querem resultado rápido é pensar que pode começar e parar assim que teve o resultado. Ela já tem o resultado, mas enquanto o horário não dá, ela não vai embora. Por quê? Porque quem tem desejo demais sempre vai fazer a carga horária completa. Meu Deus. Olha isso. Porque ela entendeu o propósito. E qual é o propósito? Ela chega de manhã, já percebeu que tem um movimento diferente no campo, já entendeu que o dono do campo está na área, e ela diz, se eu ficar um pouquinho mais, eu não perco, eu só ganho. Nossa, olha só isso. Eu podia ter colhido e ir embora. Eu já colhi o suficiente para hoje. Mas quanto mais você fica no campo, mais quanto mais você está no campo, mais perto do dono do campo você está. Você fica. Meu Deus. Talvez o dono do campo não chegou de manhã para te ver, mas de tarde, no final do dia, ele vai olhar para aquilo e vai ser isso mesmo. Está no versículo, no versículo de número 8. Meu Deus. Ei, vai aumentar o processo e ficar até o final? Se ficar até o final, tem nos olhos do dono do campo para você. É isso, Brasil. Quer que o dono do campo te veja? Fique até o final. Nossa! Meu Deus. Aí é o seguinte, é igual Demetrius, tem gente que recebe e já vai embora. Porque para ele só quer aquilo. Mas quem quer ter contato com o dono do milagre, volta. E fica até o final. O segredo é quem fica até o final. Aí Pedro diz assim, aí Jesus fala, pode ir embora. Ele diz, para onde eu vou? Se só tu tem palavra de vida eterna. O segredo não é iniciar, o segredo é ir até o final. Tem gente que até começa. Tem a gente até que dá o start, mas não tem capacidade de suportar até o final. Porque imagina, olha só, se é tempo de colheita, é porque você tem duas chuvas importantes. É chamada primeira chuva e última chuva. Chuva temporã e chuva serôdia. Então é o seguinte, a chuva já passou. O calor é terrível no Oriente Médio. O calor é terrível. Então é o seguinte, ela suporta o sol a pico, todo o sol, suporta o calor terrível, mas depois que ela suporta tudo isso, o olhar do dono do campo está vendo assim, quem é aquela que quando todo mundo vai embora, ela continua? Quem é aquela que não foi fichada por mim? Não está aqui com a carteira assinada, mas está até o final. Não, calma. Quem é aquela que o tanto que ela tem já poderia ter ido embora há muito tempo, mas ainda continua, ainda permanece, ainda fica? Não, nem cargo aqui tem. Não é obreiro, não é missionário, não é pastor, não é evangelista, não é cantor, não é nada disso. Não está em evidência, mas fica até o final. Aí chega a hora do relato. O relatório vem. Porque você acha que as pessoas não estão olhando o que você está fazendo? Então sim. E ele vai relatar. Essa aí foi aquela que pediu permissão para entrar. E quando ela pediu permissão para entrar, ela ficou tão à vontade no campo. Ela se sentiu, como o pastor Felipe, se sentiu tão própria do campo, se sentiu tão familiarizada com o campo, que está aqui até agora. E aí e tem um detalhe aqui, olha só. Desde que ela está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Olha aí, que a Ana Marquinhos colocou. Pode falar. Pode ler. O mais lindo dessa história é que tanto Ruth quanto Boaz amava o meu Deus. Esse mesmo Deus uniu os dois. Isso aí, é o meu propósito. Que é o mesmo propósito. Deus une propósitos. Pastor Fábio, quer fechar? Quer fechar? Quer fechar? A minha palavra é só de gratidão, porque o nível de profundidade que nós estamos vivenciando nessa série sobre o livro de Ruth aqui tem sido de muita relevância e de grande valia. Então, eu quero pedir aqui aos meus amigos e minhas amigas que estão conosco que siga a página, vá lá no canal do YouTube, que o meu pastor Douglas vai fixar aqui um comentário com o canal do YouTube. Você vai lá no canal do YouTube, você vai se cadastrar lá para receber as notificações, para você estar envolvido nessa gama de conhecimento. E, gente, o mais lindo de tudo isso aqui é que não tem programação. Eu não ligo para o Felipe, eu não ligo para o Douglas e digo bem assim, ó, eu vou argumentar tal coisa. Não, você argumenta... Não, aqui não tem ponto e contraponto. Aqui a gente entra debaixo da direção do Eterno com um livro aberto. Tá aqui, ó. Papel e caneta. É aqui, Bíblia, papel e caneta.
Meu pastor, eu já tirei 2 mensagens em root. Dessas 2, Aí. 3 lives que teve, eu já tirei 2 Pô, é mensagens assim, para então pregar. tá na hora de desfrutar. Então não perca nenhum flash, não perca nenhuma notificação. Os companheiros toda semana, variados dias, estão com um amigo diferente. Essa semana já teve aqui o Fernando Silva falando sobre o paralítico de Cafarnaum. Não consegui acompanhar a live todinha, porque eu estava tava saindo de um compromisso no meio do caminho, falhou a internet, porque eu estava vindo de um interior. Mas aqui, não pegou oportunidade, não. Siga o pastor Felipe, siga o pastor Douglas, siga os momentos de sabedoria oficial, que é o perfil do pastor Douglas, aonde todo o material do seu curso teológico, da sua gama de conhecimento, tanto do hebraico, do grego e dos conteúdos, dos compêndios teológicos que o nosso companheiro tem, tá tudo aqui. Então, gente, siga os nossos amigos aí, vão para cima, porque vai ter dia que nossa live vai bater a 1.000, 2.000, 3.000 e vai ser top. Por quê? Porque eu tô cansado de entrar no Instagram e ver que lives de receba, pega a chave, o caminhão, a casa. Gente, bate 3.000 no estado de dedo. Mas quando se fala da Bíblia, o povo não tá querendo. Então nós não estamos aqui como pessoas que estamos criticando. Pelo contrário, nós estamos aqui para resolver a parada. Como nós falamos na live, nós somos o Elias que estamos reparando o altar. Porque apontar o fogo estranho é mole. Apontar o altar quebrado é mole. Mas Deus está levantando uma geração para reparar o altar. Porque o fogo vai descer, vai consumir tudo. E o nome do Pai será glorificado. Graça e paz para os meus amigão. Essas são as minhas considerações finais. Pastor Felipe, pastor Douglas, estou com vocês e não abro. E, pessoal, vale a pena, tá? Acompanhar. Pastor, aqui eu vou falar algo bem rápido. Eu me formei, né, em teologia pelo instituto bem conhecido, sendo que eu falei com o nosso professor aqui, que eu tenho vindo para as lives através do senhor e o Douglas, e eu estou fazendo mestrado. Porque nada que eu aprendi no seminário teológico, eu aprendi aqui nas lives. Então, é muito conhecimento que está sendo liberado, pessoal. Vale a pena. Aqui eu fico maravilhado, eu sempre falo com o nosso professor, o pastor Fagner também, que é professor, é teólogo, é uma bênção de Deus, o exímio pregador da palavra. Gente, tenho aprendido demais e vamos para cima, pessoal. Essas minhas considerações aí. Vale a pena acompanhar essa live. Pessoal, então olha só, estou aqui com o meu amigo pastor Fagner Freitas, meu companheiro parceirão aqui, pastor Felipe, e assim, o nosso propósito, pessoal, é que vocês aprendam. A gente não colocou aqui número de Pix, não tem nada disso, não tem nada disso. Aqui é para vocês aprenderem aqui, ó, 0800. Você está tendo a oportunidade de aprender junto com a gente. E um detalhe, você pode comentar aqui, sempre eu estou lendo o comentário de vocês, porque a ideia não é falar assim, ó, tem a elite e a gente aqui não tem direito de falar. E a gente, não, você tem direito de comunicar com a gente. Entendeu? Tem direito de falar aqui, mandar sua mensagem aqui, mandar sua interpretação do texto, para a gente estar lendo junto, para a gente estar aprendendo juntos. Esse é o propósito. Então, como o pastor Fagner disse, o propósito aqui é para que vocês cresçam em conhecimento. E aí tem o nosso canal, Sabedocast. Vai lá no YouTube, se inscreva no canal, Sabedocast. As lives serão postadas lá. Eu estou tirando todas as lives que estavam no Instagram, vou tirar todas, tirei todas as lives. Essa aqui, vou salvar, depois vou baixar ela, vai ficar no canal do YouTube para vocês verem lá. Então, assim, anuncia pro pessoal, divulga aí, compartilha, fala, ó, tem uma live abençoada aí sobre tal texto. E não foi o seguinte, terminando o livro de Ruth, não vai acabar essa série com o pastor Fagner. Não vai acabar. Nós vamos começar outra série de um outro texto. Nós vamos pegar um outro texto e vamos ter a mulher do jeito que está sendo feito aqui. Então, assim, tem muita gente boa passando por aqui. Tem gente que às vezes está no serviço, está no caminho para alguma coisa, não dá para ver inteiro. Assim, mas, pessoal, acompanhem a live, pessoal. Acompanhem, tem muito conhecimento para vocês pegarem, absorverem. Então, assim, nosso papel é auxiliar vocês, é ensinar vocês, trazer um conhecimento com qualidade. Ô Douglas, eu quero referências bibliográficas de textos. Pastor Fábio, eu quero referência. Pastor Felipe, eu quero referência. Mas vamos te dar referências. Chama no privado. Pode falar, Pastor Felipe. E tem um detalhe maior, né, que eu queria até falar aqui, já que estamos em live, tanto o pastor Fagner quanto o presbítero Douglas, que é o nosso professor aqui no Estado do Espírito Santo, vocês têm mentoria, não é isso? Sim. Que eu vi o pastor Fagner, o senhor também tem a sua mentoria já fazendo dando feedback. Procura ele, vocês têm vontade de se aprofundar na palavra de Deus,
aí as águas mais profundas, procura esses homens de Deus, são exímios professores, gente. Tem pessoas aí que não sabem um terço do que esses homens de Deus sabem. Então entra em contato com eles aí, faz uma matrícula, faz uma mentoria online e vamos para cima, vamos crescer na graça e no conhecimento. Então, pessoal, você que está entrando aí... Quero ressaltar que na semana passada nós fizemos o sorteio dos livros. Eu não sei quem ganhou os 2 que eu doei. Se vocês tiverem, já pode pegar o endereço. Semana que vem, agora eu estou chegando no Espírito Santo. Vou sentar nessa mesa aí para tomar café com vocês. Vamos tomar café juntos. Aí eu vou levar os meus livros para a gente poder presentear os nossos amigos, nossos companheiros de ministério que estão participando conosco. Já mandei um para o Maranhão. Foi um Maranhão para Simone, se não me engano. Foi para o Maranhão. Foi segunda-feira. Segunda-feira foi um já. Tem um que foi um rapaz que é até seguidor do senhor. Sim. Lá da Bahia. Vou mandar para ele amanhã. Top. Então, amanhã. Vou mandar para ele. E aí os outros dois, que todos os dois são seguidores do senhor, tá? A Santa Simone, que é do Maranhão, quanto eu acho que é do Luan dele. Ele mandou também uma mensagem para mim. Ele falou, pastor, assim. esse livro vai parar aqui. Não é que o homem ganhou mesmo? Aí, ganhou mesmo. Então, assim, pessoal, a gente tem os sorteios aqui. Vamos fazer o seguinte, na live que vem a gente faz mais um sorteio. O senhor vai estar aqui agora, dia 22, 23. Dia 23 já estou chegando em Vitória. Então, quem sabe você já vai estar aqui com a gente. Já está com a gente no próximo. Então, assim, nós vamos sortear aqui. Vamos sortear, pessoal. Então, pessoal, vocês que estão aí, vem com a gente. Vai ser bênção. Tem sido bênção. Um monte de gente tem sido abençoado. Segue lá, segue o Pastor Fagner. Acompanha lá a mentoria do Pastor Fagner. O Pastor Fagner também tem sempre feito live com um pastor que é amigo dele também, que é homem de Deus. Eu vi lá, comecei a assistir. Só conhecimento, só coisa fina. Então, pessoal, vamos somar, pessoal. Chega esse negócio assim, fulano de tal, não, vamos somar. Isso aqui é reino. Isso aqui a gente compartilha, a gente divide as coisas juntos. Vamos somar. Então, entra lá, por gentileza, vai lá na parte do Pastor Fagner. Quem não segue ele, segue o Pastor Fagner. Vai lá também, lá no SabedorCast, lá no YouTube, e se inscreva no canal. Você vai ver todas as lives. Tem live lá com professores de grego, tem lives lá com psicólogo, tem várias lives. Tudo relacionado à Bíblia, mas com gente de diversas áreas. Então, fica aí meu abraço. Deus abençoe. Pastor Fagner, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho especial que o Senhor tem pela gente. Você quer falar alguma coisa? Pelo carinho especial, tá? Muito obrigado, meu amigo, pastor Felipe. Nós estamos pra cima. E cada vez vai melhorar. Te espero aqui, sentar aqui para nós tomar um cappuccino juntos. Tamo junto, meu querido. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus.